Ele suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem, para que nós nem nos cansemos e nem nos desanimemos. Nós possamos lembrar, do sacrifício que foi feito por Ele, para que nós possamos não ter uma chance, mas ter a graça da salvação. Não é questão de você ter uma chance, você tem a graça da salvação, você é salvo em nome de Jesus e pelo sacrifício dele. Nós não venhamos a esquecer esse sacrifício que foi feito pelas nossas vidas. A gente vai cantar um hino agora que fala exatamente disso. Deus enviou seu Filho amado. Vou convidar a igreja a ficar de pé. Deixa eu começar pelo coro, conto com as palmas dos irmãos, vamos louvar a Deus, um ensino maravilhoso que fala desse sacrifício e que fala que nós podemos viver hoje em dia, nós podemos ter essa esperança porque Deus enviou o seu Filho amado para morrer pelos meus pecados. Amém? Porque Ele posso perdoar. Os irmãos estejam atentos aos avisos. Eu sou uma pessoa que não tem uma memória tão afortunada, eu não vou lembrar de todos os compromissos da igreja, mas tem o GP nas terças-feiras, o culto de oração, às quintas. Estou indo bem, viu, pastor?
E os demais, né, compromissos, né? Fiquem atentos às redes sociais, nós temos aí o WhatsApp avisando nós de tudo. Então, os irmãos estejam comparecendo e atentos a esses compromissos. Eu não lembro de todos mesmo, mas até que eu fui bem, achei que ia ser pior. Bom, a gente vai cantar agora Como Suave. É uma canção de comunhão. Eu ganhei um spoiler do culto hoje, do pregador da noite. Ele falou que vai falar sobre unidade. Essa canção fala sobre unidade. Fala sobre quão bom e quão suave é viver em união. Então, irmãos, nesse momento dessa canção, como é de praxe, eu lembro que muitas vezes ainda quando não tocava guitarra, quando eu estava embaixo, eu gostava muito do momento em que eu podia sair do meu lugar e dar um abraço nos irmãos. Eu sei que nem todos têm esse gosto, nem todos gostam, né? Às vezes tem gente que é mais tímida, mas você que é mais tímida, só fica de boa, alguém vai chegar em você para cumprimentar, alguém, você que é mais, né, uma pessoa mais... Qual é a palavra que eu posso usar? Aí, ó, é isso aí. Então você sai do seu lugar, dá um forte abraço, um sorrisão do teu irmão, né? Se for o caso, faz uma pequena resenha. Como é que tu tá? Tá bem? Tô bem, amém, irmão. É isso aí, vamos para frente. Amém, irmãos? Vamos cantar então, vamos louvar a Deus. Que bom é, né? Viver em união, viver com esse povo maravilhoso. Eu sei que às vezes a gente vem aqui e começa a falar, né? Do nada, e com cara de assustado, eu principalmente, às vezes eu fico falando com cara de assustado, mas. E daí eu vejo que ele fica assim, olhando assim, com cara desconfiada pra gente. Irmãos, você está na casa de Deus, você tem a oportunidade de louvar a Deus e abraçar o seu irmão, viver em comunhão. Aproveite esse momento. Não deixa que eu atrapalhe ele. Amém?
parte de partir o pão, o pessoal gosta, né? O churrasquinho. É uma bênção, né? Amém, meus irmãos. Deus tem nos abençoado como igreja, como famílias. Eu fico olhando fixo nesse caderno, porque os irmãos aí, botox, tirou, botox. E eu olho assim, eu vejo que refresquei das vezes que estão ali. Mas agora eu já consigo ler. Sobre toda a terra. Está escrito oferta do lado. Então, é por isso que eu estava falando, né? Deus tem nos abençoado, tem abençoado a nossa igreja. Os irmãos estão vendo ali, né? O templo, essa obra que está ao lado do templo. Tem bastante espaço para o churrasqueiro ali. Então, vai sair um churrasco de qualidade ali, quando nós nos reunimos, não só pelo churrasco, mas, né? Por tudo que acompanha, né, esses momentos que temos na igreja, né? Deus tem abençoado, a obra está saindo. E esse momento é um momento de dízimo e de ofertas. Quem tem sua oferta, por favor, traga à frente. Quem tem o seu dízimo, não perca a oportunidade. O Felipe já está trazendo ali o gasofilaço. E nós vamos continuar cantando. Reina em mim o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, eu preciso reina de novo. Sobre o meu pensar. Tu és para mim, seguro aqui, reina de novo, reina de mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos, tu és o Senhor de tudo que sou.
do Senhor, de tudo que sou. Adorar e clamamos a ti, tu virás, nós viemos aqui, te adorar, Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor, digo és no meu louvor, só tu és, todos te amam, e és tu, sim, és tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso, Santo somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso, Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamamos a ti, tu virás, nós viemos aqui, te adorar, Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor. Tu és o meu louvor, só tu és, todos te amam, e és tu, sim, és tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso, Santo somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso, Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós, por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós, por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digo és no meu louvor, só tu és, todos te amam, e és tu, sim, és tu. Amém. Santo, Santo é o Senhor. Essa canção fala que nós clamarmos, né? Tu virás em nosso favor. Eu comentava no grupo da semana da igreja em que estávamos sobre uma canção que eu ouvi e diz assim: eu olho e tu já me atende. A canção falava isso, né? E daí a pessoa que estava comentando falou: não é bem assim, né? Tipo, às vezes né? Mas às vezes demora. Mas o que a Bíblia fala?
Espera no Senhor. E outra coisa que ela fala também, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se não aconteceu naquele momento, por quê? Porque aquele momento não vai acontecer, porque aquilo não vai cooperar para o teu bem. Afinal, você ama a Deus. Eu lembro que tem uma frase que falava, não está na Bíblia nada, mas eu achava interessante, que ela fala assim: no fim tudo dá certo. E se não deu certo é porque não chegou o fim. E a vida do cristão é assim. Pode ter certeza, irmãos. Vai dar certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou a hora de dar certo. Ou porque não está no teu momento daquilo dar certo. Mas a Bíblia fala uma coisa para a gente, que é para a gente viver em humildade. Essa canção, ela fala sobre se humilhar na presença de Deus. E essa canção, eu já falei sobre essa frase que tem nessa canção, chegou a me arrepiar, porque essa canção tem uma das frases dessa canção, uma parte da letra que fala assim: mais vale um momento no centro da tua vontade do que toda uma vida sem te conhecer. Você já passaram para pensar nisso? Uma vida inteira. Imagina você viver uma vida inteira e fazendo tudo o que você quer, né? A Bíblia até fala isso, né? Para o jovem, né? Faça tudo que te convém, faça tudo que te convém, faça tudo que você tem vontade, só saiba que, porém, né? De todas essas coisas Deus te pedirá conta. A Bíblia fala assim, né? Então, pensa você viver uma vida inteira e você não conhecer a Cristo. Então, de que valeu essa vida? Agora pense no ladrão da cruz, que viveu uma vida inteira fazendo tudo que não prestava, e naquele momento, estando crucificado ao lado de Jesus, ele olha para Jesus, e Jesus olha para ele e ele diz: lembra de mim, por favor, quando entrares no paraíso, Senhor. E Jesus olha para ele e fala: certamente hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando eu canto essa canção, é nisso que eu penso. Mais vale um dia no centro do teu querer do que toda uma vida sem te conhecer. Vamos cantar. Este lugar, tu és vida. Entregar totalmente. Seus Deus a meus olhos, meu coração, eu posso enxergar em mim. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu me dirás.
Deus querido, nós não somos dignos, Pai, de estar na tua presença, Senhor. Somos pecadores, Pai. Do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos, Senhor. Mas nessa caminhada tu tens sido fiel, Senhor. Tem nos sustentado, tem nos dado graça, infinitas misericórdias sobre as nossas vidas, Pai. Infinitas bênçãos, Pai. Que nós possamos, Senhor, entender esse caminho. Nós possamos te escutar e entender. Que nós possamos nos humilhar na tua presença, sabendo que nós não temos nada, Pai. Tudo vem de ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Engrandecido seja o teu nome, que é santo. Que tu possa, Senhor, nos ajudar, Senhor, nessa caminhada a entender tudo isso. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tem nos dado, tá? Obrigado pelos dízimos e as ofertas que foram trazidas na frente, Pai. Por cada vida aqui, Pai, que veio, ergueu a sua voz para te louvar, ergueu as suas mãos, bateu palma. Para cada um que aqui veio, Pai, te entregou esse louvor, Pai. Recebe esse louvor no nome santo de Jesus. Entendemos esse momento na tua presença. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Os irmãos podem se sentar. Boa noite, amados irmãos. Convido assentados como estamos, abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Nós estaremos lendo do versículo 1
ao versículo de número 9. E eu vou estar citando apenas Atos capítulo 4, versículo 32. Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Enquanto os irmãos procuram, primeiro livro da Bíblia, primeiro todos acharam. A Gideon é parceira da Maratona do Brinquedo, e ela está promovendo uma gincana entre os funcionários para arrecadar brinquedos. Então, se você tem lá brinquedos usados em casa, porque as crianças já cresceram, estão em bom estado, se puder, me traga esses brinquedos para nós estarmos assim, colaborando com essa campanha. São brinquedos novos e brinquedos usados em bom estado. Então, aqueles irmãos que tiverem lá brinquedo, querem limpar lá aquele cômodo que está entulhado, pode estar trazendo para mim, que eu estarei recolhendo este brinquedo. Amém? Dito isso, a palavra de Deus em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1 diz: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Mais tarde, o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície da terra. E Atos capítulo 4, a primeira parte do versículo 32 diz: da multidão dos que creram, eram só um, o coração e a alma. Feche seus olhos, vamos estar falando com o Senhor. Deus amado, nós te louvamos, Senhor, por este privilégio, Deus, que temos de estarmos na tua presença para louvarmos, bendizendo o teu santo nome, Senhor. Ó Deus amado, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença neste lugar. Nós te louvamos, Deus, pela tua igreja aqui reunida, Senhor. Ó Pai amado, neste momento tão importante, tão especial do culto, Senhor, o qual nós voltamos a nossa atenção a ouvir, Senhor Deus, a tua palavra, a tua voz. Nós te suplicamos, Senhor, nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fale, Senhor Deus, com cada um que adentrou este lugar. Que todos, Senhor, possam compreender, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor. Que todos, Senhor Deus, possam recebê-la com gratidão e alegria em seu coração. E que a tua palavra possa fazer morada, Senhor, e cada um que adentrou neste lugar. E que eu, Senhor, seja apenas um instrumento das mãos para a edificação do teu povo. É o que nós te rogamos, Senhor Deus, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Mas, irmãos, provavelmente, depois dos registros dos evangelhos sobre a história de Jesus Cristo, as histórias mais lembradas por nós certamente são as que estão registradas no livro de Gênesis. Este livro, escrito por Moisés há cerca de 1450 anos antes de Cristo,
conta histórias que marcam a nossa vida e que, por certo, todos nós conhecemos pelo menos uma história contida no livro de Gênesis. Este livro que tem como significado a origem e trata justamente sobre a origem da humanidade. Nós vamos ver no livro de Gênesis a criação do mundo, nós vamos ver no livro de Gênesis a formação do homem, nós vamos ver no livro de Gênesis o pecado, o primeiro homicídio, a corrupção do gênero humano, Deus chamando Noé, o grande dilúvio. Nós vamos ver no livro de Gênesis o chamado de Abraão, a promessa de Deus que faria dele uma grande nação, e vamos ver ali o passado dos seus filhos, Isaac, Jacó, a história de José, vendido pelos seus irmãos, que se torna escravo do Egito e como Deus o abençoou. E o livro de Gênesis encerra contando as bênçãos de Deus realizadas na vida de José e como o povo goza de tranquilidade e das bênçãos de Deus vivendo no Egito. Mas no livro de Gênesis também está essa história que nós acabamos de ler, bastante conhecida, que é a história da Torre de Babel. E por certo que todos já ouviram uma mensagem desse texto, ou falar que Deus ali confundiu as línguas. E eu pesquisava, meus irmãos, sobre a quantidade de países que existe no mundo. E hoje existe, reconhecidos pela ONU, 196 países. Eu perguntei para a mesa, quantas línguas oficiais temos então? Naturalmente, meus irmãos pensariam, como alguns falam a mesma língua, vários falam inglês, vários falam espanhol, então, chutando aí por baixo, nós teríamos uns 120 idiomas diferentes. Mas a confusão da língua aqui foi grande, irmãos. Porque hoje nós temos no mundo 7.168 idiomas e dialetos oficialmente falados. Então, meus irmãos, nós conhecemos, a história de Babel, da Torre de Babel, justamente porque Deus confundiu a língua. Mas quando eu começo a ler o texto dessa história, eu começo a ver algumas coisas bastante interessantes que nos traz grande ensinamento. O texto começa dizendo que olhem para a terra, aprendendo a linguagem, e uma só maneira de falar. Sucedeu que partiram eles do Oriente. Quem partiu do Oriente? Quem é este povo que saiu de um lugar e está se deslocando para o outro? E quando nós retornamos ao capítulo anterior, lá no capítulo 10, onde o texto sagrado está relacionando os descendentes dos filhos de Noé, nós vamos ver lá no versículo 9 a história de Nimrod. E o texto diz que ele era valente e caçador, e que ele saiu daquela terra e foi para uma outra terra e edificou uma cidade chamada Assíria, e depois Nínive. E os irmãos se forem pesquisar sobre o povo assírio, o povo assírio foi um dos grandes povos poderosos da terra. E grandes coisas que os assírios criaram na questão do exército ainda são usadas até hoje. Eles eram literalmente uma máquina de matar. Os assírios se tornaram um povo poderoso e foi um dos principais inimigos do povo de Deus. Então, essa sociedade, essa comunidade que está nascendo aqui, está brotando da origem de Nimrod, um homem poderoso e corajoso no seu tempo. E diz o texto, a partir do versículo 10, disseram uns aos outros, vinde, façamos. Eu acho muito interessante e curioso essa expressão, disseram uns aos outros. Então vamos tentar exemplificar isso. Vamos dizer que eu chego para a Vanessa, olha, vamos construir uma torre. Aí a Vanessa mesmo assim, vamos?
Aí ela conta com mais um grupo de pessoas. Ela vai lá e conta ali com meu pai, minha mãe e a Alice. Vamos construir uma torre. Aí eles chegam assim, vamos! E aí elas contam para mais um grupo de demais, vamos, e vão contagiando uns aos outros. E todos estão empenhados com aquela construção e eles estão se dedicando a construir aquela cultura. Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje. Aí eu chegaria para a Vanessa, vou usar ela, depois ela me bate em casa. Não tem problema, né? Vamos construir uma torre. Ela, por quê? Mas para quê? Aí eu argumento com ela. Aí ela se convence. Aí ela vai lá e fala com o meu pai, minha mãe e a Alice, olha, o Cleito falou para nós construirmos uma torre. Aí você lembra assim, Cleito? Cara, você deve, Cleito deve estar louco, né? Sai fora. Não, irmãos. O povo daquela comunidade, ao receber aquela proposta de iniciar uma torre, eles se contagiaram com aquilo e todos se uniram, se empenharam diante daquele propósito. E o texto diz mais, né? 20 façamos tijolos e queimamos. Não existe uma data correta, existe uma data aproximada, que este episódio tenha se passado 700 anos após o dilúvio. E agora esse povo que está se formando após o dilúvio, eles têm a ideia de fazer tijolos e agora de queimá-los para secá-los, para substituir as pedras. Mas que escola de engenharia que se formaram, né? Da onde partiu essa ideia de construir tijolos? E aí, amados irmãos, eu vejo a capacidade que Deus deu a cada um de fazer coisas grandiosas e coisas maravilhosas. Se nós olharmos para a humanidade, quantas coisas grandiosas e maravilosas o ser humano tem criado a partir dos séculos e dos séculos. Porque Deus tem capacitado o homem a fazer coisas maravilhosas. É Deus que inculca na mente do ser humano coisas para ele desenvolver e criar. Aquela sociedade a fazer, apesar de ser pequena, de estar surgindo após o dilúvio que destruiu toda a raça humana, agora Deus concede a eles a inteligência de fazer tijolos, de secá-los no forno para ele ficar numa torre. Deus dá a cada um de nós, amados irmãos, capacidade e inteligência para fazer coisas grandiosas. E aquele povo estava unido. Como o texto diz, eis que o povo é um. Eles não estavam preocupados com quem deu a ideia. Eles não estavam preocupados com o que cada um iria fazer. Eles não estavam preocupados com quem estava liderando, mas eles estavam unidos em prol de um propósito que era construir aquela torre. Mas aí talvez tu pense, mas por que então Deus confundiu? Se o propósito, se eles estavam tão bem, né? Se a história parece ser tão bonita, mas o texto diz, a partir do versículo 4, que o propósito deles era chegar até os céus e se tornarem céu. Quando nós falamos em céu, o que nós pensamos? Morada de Deus. Então eles queriam chegar até um lugar que não pertencia a eles. Eles queriam para eles uma glória que não cabia a eles. E diziam mais que eles queriam ser célebres. Eles queriam fama. Eles queriam inflar o seu ego. Eles queriam que o seu nome fosse registrado nos livros da história.
propósito que não lhes pertence. E o texto diz mais no versículo 4 que para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então eles queriam continuar agrupados, juntinhos, queriam crescer ali naquela torre. Isso também foge ao propósito de Deus para eles, que está lá registrado em Gênesis capítulo 9, quando as águas se secam, Noé sai com a sua família e da arca, Deus diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então eles deveriam se espalhar, crescer por todo canto, mas aqueles moradores de Babel, eles queriam ficar juntos, eles não queriam ser espalhados. E por isso, Deus vai lá e confunde as línguas. Porque um pedia tijolo e o outro trazia água. Um pedia betume e o outro trazia areia. Então, como não havia mais entendimento, a obra cessou e Deus espalhou o povo da terra. Então, meus irmãos, se nós fôssemos encerrar a mensagem por aqui, nós temos duas lições simples. Que quando há a mesma linguagem, quando há entendimento, tudo prospera, tudo caminha bem. Os irmãos que trabalham em grandes empresas sabem que há um grande foco das empresas para que todos os funcionários entendam os propósitos, os objetivos da empresa e que todo mundo ande segundo as normas da empresa para que a empresa assim prospere e caminhe bem. Porque se todo mundo fizer o que quiser, vai dar ruim. A gente ouve toda vez que nós tiramos férias, quando nós retornamos, nós fazemos um cursinho de 2 dias, que é um cursinho de requalificação profissional. E eu já fiz o 7, de fazer 8 anos de empresa, e vou para o 8º. E é sempre a mesma coisa, que é justamente para inculcar na sua mente a política da empresa e você, como todos os demais, cumpram aquela política e tudo se vai bem. E por outro lado, amados irmãos, o texto nos mostra que quando não há a mesma linguagem, quando cada um faz o que quer, quando não há entendimento, as coisas não prosperam e desandam, acabam. E é assim, amados irmãos, em qualquer instituição. É na família, é na empresa, aonde você for, tiver alguma comunidade, se não há uma mesma linguagem, se não há um entendimento, as coisas não progridem, as coisas não prosperam. Mas eu quero convidar você, olhando para este texto que nós lemos de Gênesis, com essas coisas que nós aprendemos, agora olhar lá no livro de Atos. Atos que não trata da origem da humanidade, mas Atos trata da origem da igreja do Senhor. E está lá registrado no Atos, a partir do capítulo 1, Jesus está subindo aos céus e ele pede que aquele grupo o aguarde, porque descerá sobre eles o Espírito Santo. E alguns historiadores também não há um número exato, mas a grande parte acredita que havia ali no cenáculo 120 pessoas. E eles estão unidos num único propósito, que é aguardar a descida do Espírito Santo sobre eles. Todos estão engajados com este propósito. E ali eles estão buscando a presença de Deus. E 10 dias após a ascensão de Cristo, desce sobre eles o Espírito Santo de Deus.
E eles são tomados por uma alegria, por um sentimento contagiante. E eles começam a louvar, e eles começam a falar de Cristo, do amor do Senhor. E as pessoas que estão em volta não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. E dizem, eles estão embriagados. E outros vão dizer, mas como pode nós estarmos ouvindo e entendendo os judeus a nossa língua materna? E quando nós vamos ler lá, meus irmãos, no capítulo 2, nós vamos contar ali 16 povos diferentes, 16 etnias diferentes. Se Deus lá em Babel confundiu a língua, aqui no início da igreja, o Senhor traz clareza, torna a língua clara, para que todos possam compreender a mensagem de Cristo. E o efeito disso, amados irmãos, é poderoso. Porque agora aqueles homens que eram aproximadamente 120 pessoas, a Bíblia nos diz que por causa da unidade deles, por causa da comunhão, que eles saem unidos num só propósito, ao receber o Espírito Santo, a pregar a mensagem de Cristo, ali o Senhor acrescenta a igreja 3 mil pessoas. E o texto continua a dizer, no capítulo 2, a partir do versículo 42, que aquele povo perseverava, irmão, dia a dia. Eles caminhavam juntos, eles partilhavam da palavra de Deus juntos, eles faziam as suas refeições juntos, diz a palavra de Deus, nenhum considerava que era seu nada, mas tudo era de todos. Eles vendiam as suas propriedades e compartilhavam uns com os outros, todos estavam atentos à necessidade uns dos outros, havia um só coração, um só propósito. E diz o texto ainda, que agora Pedro e João, cheios do poder de Deus, cura o inferno que está à porta do templo, e por causa disso eles são presos. E por aquele momento que eles estavam ali pregando, diz ainda a Escritura, que mais 5 mil pessoas são acrescentadas à igreja do Senhor. E quando Pedro e João são libertos e conta aquilo para a igreja, diz o texto sagrado que eles se colocam unidos mais uma vez em oração. Pedem para que Deus tire os inimigos da sua vida. Eles não pedem para que Deus mate os inimigos, mas eles pedem, Senhor, nos conceda coragem e independência para continuar falando do teu amor. A igreja estava unida num só propósito. E quando nós continuamos lendo, o autor de Atos não consegue mais decifrar números, ele começa a dizer: milhares e milhares iam se convertendo e iam se acrescentando na igreja do Senhor. E o texto que nós citamos, de Atos 4:32, diz: da multidão dos que creram era um só coração. E lá na frente o texto vai dizer: na verdade, a igreja tinha paz, por isso crescia em número. Quando a igreja caminha em unidade, em comunhão, um só objetivo, a igreja experimenta o poder de Deus sobre a sua vida. Amados irmãos, mas assim como o Senhor confundiu o povo de Babel, porque eles estavam com seus propósitos equivocados, quem nos confunde é o inimigo da igreja. E muitas das vezes nos desviamos do propósito de Deus para a vida da igreja e tira de cada um de nós o mesmo sentimento, o mesmo coração e a mesma alma. O tempo vai passando, amados irmãos,
E muitos de nós vamos perdendo o foco em Cristo Jesus. Muitos de nós vamos dando lugar às nossas prioridades, os nossos anseios, e isso vai impactando a igreja do Senhor. E quando nós vamos olhar as cartas de Paulo às igrejas, em todas Paulo trata da mesma coisa, que é divisão, falta de comunhão, falta de unidade na vida da igreja. Agora, aquela igreja do livro de Atos, que caminha próspera, crescendo em unidade, agora tomou um caminho perigoso e cada um busca os seus próprios interesses. A confusão, há partidarismo no seio da igreja, há dissensões, e tudo isso vai impactando a vida da igreja, ao ponto de São escrever aos Filipenses, Paulo diz: rogo a Evódio que pense concordamente. Havia um atrito, havia uma confusão. Ao escrever aos Coríntios, Paulo diz: porque diz ninguém sou de Paulo, eu sou de